Golpes concretizados no governo Lula. Golpes eleitorais. Segundo dados divulgados de uma ex-jornalista da Globo News, após sua entrevista a um ex-delegado da Polícia Federal, o qual, depois de uma investigação imparcial, descobriu que o Lula nunca foi eleito para nenhum de seus mandatos presidenciais no Brasil. Usurpou os governos com golpes sujos. Para o tal ex-delegado da Polícia Federal não fazer parte da lista dos executados por Lula como queimas de arquivos informantes na tentativa para tirá-lo do seu caminho político, o mesmo teve que buscar asilo em outro país. Nos dados fornecidos pela jornalista, foi feito um apelo a outros jornalistas para irem lá e conferir o que ele disse a ela. Bom, nesse contexto de golpes sujos, conhecemos muitos golpes destacados, ou seja, o golpe destacado nas eleições de 2022, quando a maior parte dos votos de minha família foram desviados do número 22 para o número 13. O mais agravante foi o milagre que Alexandre de Moraes fez com nosso pai, o senhor Otacílio Ferreira Gomes, falecido em 1º de novembro de 2001, sendo ressuscitado para votar no 13, o que ele sempre detestou, e depois foi devolvido à sepultura. Milagre de Alexandre de Moraes. Outro golpe foi a minha esposa, que não votou em lugar nenhum, tendo seu voto no 13. Se isso não é fraude eleitoral, o que é então? Outra fraude eleitoral está no vídeo de uma baiana em nossos arquivos, tendo 3 membros da sua família falecidos antes de 2022 e votando nas eleições em 2022 no detestável 13. Fato comprovado com certidões de óbitos, além de outras maracutaias criadas pelo STF. Ouvi de infinidades de famílias vítimas desse tipo de golpe. Golpes financeiros. Um especialista fez os cálculos do Petrolão, concluindo tanto dinheiro roubado da Petrobras, cuja filha de carretas cheias de dinheiro chegou a quase 10 quilômetros de distância. Isso sem falar do mensalão e de outros roubos durante os governos Lula. Se isso não é golpe, o que então é golpe? O presidente Bolsonaro teve que pagar trilhões de reais a acionistas norte-americanos da Petrobras de prejuízos causados a eles durante o governo Lula. O próprio Lula confessou que gastou 300 bilhões de reais para tomar a presidência de Bolsonaro, o eleito pelo povo em 2022. E os rios de dinheiro nas compras de votos de eleitores e de parlamentares para impor decisões antidemocráticas no Congresso Nacional. Também as grandes somas de dinheiro escondidos em bancos estrangeiros e investimentos em países comunistas. Se tudo isso e muito mais não são golpes concretizados, então o que é golpe? Que tal o PGR, Paulo Gonete Branco, que é mestre em inventar crime de golpistas em perseguições políticas onde não existe, fazer uma varredura nos tempos dos governos Lula, sem acepção de pessoas para mostrar a sua imparcialidade? Aliás, quanto mais ele e outros esquerdistas tentam inventar crimes onde não existe, revela o seu mau caráter em desviar os focos dos crimes camuflados dos golpistas esquerdistas.
Comparando o governo militar com as ditaduras esquerdistas hoje, 1000 vezes é preferível o governo militar do que os ditadores de hoje, chamando o governo militar de ditadura. Quando o governo militar assumiu a liderança do Brasil, eu tinha 19 anos de idade. Naquele governo, quantas vezes ficávamos fora de casa durante semanas inteiras? As trancas das portas eram arames ou barbantes amarrados pelo lado de fora, facilitando qualquer um abrir as portas. No entanto, nunca ninguém reclamou de invasões das residências por amigos do alheio, como acontece hoje. Era segurança total. Os levianos acusadores do governo militar como ditadura ouviram calúnias de terceiros, porém eu vivi o governo militar e posso questionar qualquer irresponsável leviano acusador. Vos afirmo que o governo militar não foi ditadura. Não havia inversão de valores como existe hoje. Bandido era tratado como bandido. Honesto era tratado como honesto. Alguém hoje tenta se justificar das torturas sofridas no governo militar. Sem dúvida se sofreram, porque eram bandidos. Ou vão tentar me desmentir se eu vivi o governo militar. Naquele governo, o trabalhador tinha valor. Hoje está tudo invertido. Bandidos têm valor, mas trabalhadores não têm. Com base em comportamentos, vejo no PT o partido dos trambiqueiros e ladrões, e não o partido de trabalhadores. Que tal os petistas viverem a exortação de Jesus? Aquele que está assentado em cima do próprio rabo sujo não tem autoridade nem moral para fazer qualquer acusação a quem quer que seja. Quem fala? Pastor Eliezer Ferreira Gomes.